Salut, voici la leçon 2 du chapitre Noob social. Le conseil de Jedi. Ne traduisez pas. Ne traduisez pas. Evitez la tradução. Tradução, não. Pessoal, essa história de estudar línguas estrangeiras baseada em tradução é algo muito antigo, muito arcaico. Sabe? Não é nem do século passado. É mais antigo ainda que isso. Isso foi herdado do estudo das línguas mortas, latim e grego. Mas de lá para cá, já houve muito estudo, já teve muito didático, muito especialista constatando que essa não é a melhor maneira de estudar. Na prática, eu vi também, você talvez tenha tido já essa experiência de ir tentar falar numa língua estrangeira, francês, por exemplo, aí a pessoa fala em francês com você. Você ouve em francês, traduz para português lá dentro do seu cérebro, né? E aí você formula uma resposta em português, vai traduzir para o francês e aí foi longo demais. Lembre-se que tem uma pessoa na sua frente querendo falar com você, querendo interagir com você. Se a cada interação você tiver que passar por todo esse processo, é muito longo. Então, além disso, tem palavras, tem expressões que não são transponíveis nem facilmente, nem com dificuldade, na verdade, de uma língua para outra. Vamos deixar isso para os especialistas? Temos os tradutores, são profissionais que estudaram durante vários anos para conseguir fazer isso. É uma profissão realmente específica e é difícil. Nós, falantes de uma língua, não somos necessariamente tradutores. Então tem mais a ver aí com a sua postura. Você não tem que procurar traduzir. Sabe aquela pergunta? Professora, qual é a tradução dessa frase? Causa angústia no coração. Não fazer essa pergunta não, tá? Por favor. Você tem que procurar entender. Na verdade, a pergunta certa é: o que isso quer dizer? É bem diferente. Então, já te falei o que você não deve fazer, tá? Que é traduzir de maneira sistemática. Tradução não é tabu, mas o problema é a tradução sistemática de frases inteiras. Porque, além de tudo, cria uma sensação ilusória de que você está entendendo. Nossa, francês é muito fácil, estou arrasando. Mas, na verdade, você está entendendo português, né? Mas isso você já sabia, fazia muito tempo. Então, foca no francês, certo? O objetivo é estudar francês, desenvolver no francês. Então, você foca na língua francesa. O que fazer, então, para focar no francês, né? Você tem que se apegar ao contexto. Então, você quer entender algo que foi dito na vida real, né? Em algum contexto, em alguma situação. Seja um filme, seja uma pessoa que está conversando com você. Então, você tem que tentar entender pelo contexto. O contexto vai ajudar muito. Uma boa parte da comunicação se passa além das palavras. Eu sei que às vezes o contexto não é o bastante. Eu sei que apesar de mímicas e um contexto super rico, você ainda não vai ficar entendendo. Tudo bem, aí o que você vai fazer? Tenta procurar uma palavra que você julga importante. Às vezes a gente tem um feeling, né? A gente pensa, se eu entender aquela palavra ali, eu vou conseguir matar a frase toda, o contexto todo. Então você pode procurar uma palavra sim. Se for um substantivo, por exemplo, você pode jogar no Google imagens. Essa é uma ótima maneira. Lembra? Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, se você quiser procurar, por exemplo, a palavra chá, você tá lá estudando francês e você encontrou a palavra chá. C-H-A-T. Chá. O que será que isso quer dizer? Pela frase, le chat est beau, você sente que é um substantivo. Vou jogar no Google Imagem. Aí o que você achou? Tcharam! Não preciso traduzir. Não preciso falar em português o que quer dizer chá. Vocês já viram, certo? Uma outra coisa que vocês podem fazer também, claro, é usar um dicionário bilíngue, sem nenhum problema no primeiro momento. Claro que depois você vai precisar também passar por um outro dicionário. Mas nesse primeiro momento, não se preocupa, um dicionário bilíngue, palavra por palavra, não tem problema. La phrase de ninja. Comment dit-on celular? Portable. Comment dit-on comer? Manger. Comment dit-on que legal? Ah, c'est cool, c'est cool. Comment, répétez. Comment dit-on? Comment dit-on? Comment dit-on? Então, você tá lá no meio da conversa em francês e percebe, constata que está faltando vocabulário. Isso é bem normal, não se preocupa, principalmente nesse início que você está aprendendo francês. Então, não basta constatar, não tenta só colocar ali uma palavra em português. Usa esse momento aí, esse pretexto, para aumentar o seu vocabulário. Porque na hora que você pergunta a palavra que você não sabe, no momento que você está precisando dela, tem muito mais chance de você memorizar ela depois. Então, não hesitem em usar essa frase aí, comment dit-on?
comment dit-on? La prononciation de monstre. Vamos começar essa parte a partir de uma palavra. Préféré. Eu sei, causou angústia em algumas pessoas, né? Préféré. Tem muita gente que não consegue ficar em paz com uma palavra com 3 acentos agudos. Como fazer isso? Como isso é possível? Eu sei que isso angustia muita gente. Então, nesse momento, eu vou esclarecer algumas coisas aqui para vocês. Não se preocupem, depois vocês vão poder dormir em paz. Vão poder ver textos em francês e pensar, eu sei por que tem tanto acento agudo, sem nenhum problema. Vamos lá. Primeiro, vamos partir do que você já sabe, né? Do português. O que é o acento agudo em português? Qual a função dele? É indicar a sílaba tônica da palavra. Na palavra, por exemplo, Cecília, Cecília, o si é a sílaba tônica. Então, na hora que eu vejo a palavra com acento agudo, eu já sei claramente qual é a sílaba tônica, tá certo? Em francês, todas as palavras são oxítonas. Então, se todas as palavras são oxítonas, para que serviria um acento que tem a função de indicar qual é a sílaba tônica? Não precisa, né? Então, em francês, a função do acento agudo é simplesmente indicar que aquela letra ali, o E, é pronunciada de uma maneira diferente. Então, ele representa graficamente o som E. Por sinal, detalhe muito importante, só com essa dica aqui agora, pessoal, vocês vão evitar vários erros de ortografia. A única letra que aceita o acento agudo em francês é a letra E. Não existe palavra com acento agudo no A, nem no I, nem no O, nem no U. Pronto, só na letra E. Essa é a única função do acento agudo na língua francesa, modificar o som do E. Ele passa a ser pronunciado E, com esse sorrisinho assim, E. É um som que a gente tem em português, certo? Então é super fácil. Só que o cérebro meio que buga às vezes. A gente olha lá o acento agudo, dá vontade de pronunciar ele bem aberto, né? Préféré. Mas é só adaptar. Então, com muita leitura, com muita prática, é isso que a gente vai fazer agora. Vocês vão se acostumar a, na hora que vê um acento agudo em cima de um E, você vai pronunciar um E. Vamos lá? Primeira palavra. Clé. Repitam em voz alta, isso é bem importante. Clé, de, fé, blé, thé, café, café. Parece que é pior quando a palavra é igualzinha em português, né? Tá lá no meio de uma frase da vontade louca de falar café. Café, fechadinho, café. Purée, pavé, fatigué. Olha só quantas palavras transparentes, né? São palavras que parecem com o português. Fatigué, fiancé, marié, divorcé, célébrité, préféré, Élysée. Lembra daquela avenida super famosa em Paris? Champs-Élysées, Champs-Élysées. Tem 2 acentos aí nela. Le français est découverte. Na aula anterior, nós vimos como se apresentar. Je m'appelle Cecilia. Je m'appelle Cecilia. Agora a gente vai dar uma enriquecida aí nessa apresentação, tá certo? E a gente vai, inclusive, usar algumas palavrinhas que você já sabe pronunciar. Olha só. Je suis célibataire. Je suis célibataire. Não se esqueça de repetir em voz alta. Observem as imagens, o contexto. E se você não entendeu ainda 100% o que quer dizer je suis célibataire, espera aí os próximos exemplos que, por eliminação, comparação, contexto, você vai conseguir entender o que quer dizer, sem eu precisar traduzir, tá? Je suis célibataire. Observem também que é a mesma forma para o masculino e feminino, célibataire. Je suis fiancé. Je suis fiancé. Observem aí agora que na escrita muda um pouquinho. O feminino tem 2 Es, mas a pronúncia é exatamente a mesma. E a gente vai ver essa mesma característica nas palavras seguintes. Je suis marié. Je suis marié. Je suis divorcé. Je suis divorcé. Je suis veuf, masculin. Je suis veuve, féminin. Observez
Cette expression je suis, o je, você já conhece, a gente já viu na frase je m'appelle. A gente está vendo aqui agora um novo verbo, je suis. E olha como é que a gente pode usá-lo, je suis mariée. Agora a nossa nova apresentação um pouquinho mais completa. Cada vez mais a gente vai completando essa apresentação aí, tá certo? A cada aula ela vai ficar mais rica. Por enquanto, je m'appelle Cécilia Souza, je suis mariée. Et vous? Le lien de secours. Eu vou indicar aqui agora para vocês um site que vai ser um grande amigo de vocês. É o Reverso. Olhem lá, é preciso saber usá-lo, tá, gente? Também. Não usa para traduzir frases completas, né? Tem que também respeitar a dica que eu acabei de dar. Mas se você colocar, por exemplo, a palavra comer, eu gostaria de usar o verbo comer. Você colocou lá, pede para traduzir do português para o francês e você vai ter a sua resposta ali. Manger, manger. Você pode inclusive clicar no símbolozinho ali para poder ouvir qual é a pronúncia. Esse é um site muito bom porque muitas vezes ele inclusive mostra o contexto. Dependendo da pesquisa que você fizer, ele vai realmente te ajudar bastante a entender bem aquela palavra. Mission possible. Além de todos os exercícios que tem aqui no site, que são bem importantes e úteis por sinal, é importante que você vá além. Então a sua missão agora é procurar um site francófono, todo em francês, claro, e criar um cadastro nele. Depois você vai preencher os campos com bastante atenção, observando o que é pedido em cada campo, e assim você vai estar estudando francês e agindo realmente em francês. Você vai trazer o francês para a sua vida real. É bem importante que seja um site que te interessa de verdade. Nós temos algumas sugestões, como o Kijiji, Le Bon Coin, que são equivalentes canadense e francês do nosso LX, por exemplo. Mas tem vários outros, Le Figaro, Steam, para quem gosta de jogos, Les Pages Jeunes, Amazon, nossa, e tantos outros. Mas o mais importante é que seja algo que te interessa. Então, não hesita a sair. Vai pra rua, bota a cara na rua, explora, procura um site que te interessa e cria o seu cadastro nele. Afinal, viver em francês não quer demais, né? Allez, on se voit dans la prochaine leçon. À bientôt!